Todos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, é com satisfação que aqui estamos chegando mais uma vez, retornando mais uma vez a este ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez agradecemos, e é preciso que agradeçamos a Deus pela vida, agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra. Gratidão a Deus por este corpo físico, este instrumento que o Senhor nos emprestou para que possamos trabalhar a nossa melhoria. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. E eu não posso deixar de agradecer também de uma forma muito especial a vocês, irmãos e irmãs de jornada, que sempre se fazem presentes aqui neste ambiente virtual, para que possamos juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor à luz da doutrina espírita. Mais um estudo sistematizado de O Livro dos Espíritos. Hoje refletiremos com base na questão número 231, que se encontra no livro 2º, capítulo 6º, Vida Espírita, mais especificamente acerca dos espíritos errantes. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo nosso Senhor. Abraço fraternal a todos e a todas. Então, na questão 231, Kardec formulou o seguinte questionamento: os espíritos errantes, ou seja, aqueles espíritos que se encontram no mundo espiritual e de conformidade com a sua condição evolutiva, tendo a necessidade de reencarnarem mais uma vez, estes espíritos errantes, ou seja, aqueles que ainda erram, eles são felizes ou infelizes? Então este foi o questionamento formulado por Kardec. Então nós, na condição de espíritos imortais, essências imortais, quando deixarmos este corpo físico e retornarmos para o mundo espiritual e nos encontrarmos naquela condição de espíritos errantes, aguardando uma nova oportunidade para reingressarmos no corpo físico ou nos ligarmos a um novo instrumento que é o corpo físico, nós estaremos na condição de espíritos felizes ou infelizes. Então, assim, Kardec questionou aos espíritos superiores e, respondendo a Kardec e a todos nós, eles disseram da seguinte maneira: mais ou menos, de acordo com os seus méritos. Então, felizes ou infelizes, de acordo e em acordo com o nosso mérito. Então é por isto que Kardec, ao questionar os espíritos errantes, são felizes ou infelizes? E aí eles responderam mais ou menos, de acordo com os seus méritos. E aí eles acrescentam: sofrem as paixões cuja essência conservaram, ou são felizes, segundo eles sejam mais ou menos desmaterializados. Então nós, quando retornarmos para o mundo espiritual, seremos mais ou menos felizes
sofreremos as paixões cuja essência conservarmos, ou seremos felizes segundo o nosso grau de desmaterialização ou de desapego das coisas materiais. Então é por isso que a doutrina espírita nos ensina acerca da necessidade de trabalharmos constantemente esta desmaterialização, este desapego das coisas materiais, porque senão nós morreremos no corpo físico, ou o nosso corpo físico cessará as funções orgânicas, não teremos mais condições de utilizá-lo, mas não desapegaremos, ou seja, não desencarnaremos efetivamente, continuaremos apegados às coisas materiais, inclusive ao corpo físico. Então é por isso que eles dizem que sofreremos as paixões cuja essência conservarmos, ou seremos felizes segundo nós trabalharmos esta desmaterialização enquanto ainda aqui no corpo físico. E aí ainda os espíritos amigos ainda acrescentam: no estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais ou menos feliz e procura os meios para alcançar a felicidade. Então, no estado errante, ou seja, no mundo espiritual, entre o intervalo de uma existência e outra, ou seja, aquele período que ficarmos no mundo espiritual, quando deixarmos este corpo físico e estivermos aguardando uma nova oportunidade, nós naquele estado, entreveremos o que nos falta para sermos felizes e procuraremos todos os meios para alcançarmos esta tão almejada felicidade. Mas não lhe é sempre permitido reencarnar-se conforme seria do seu agrado. E isso, então, lhe é uma punição. Então, aqui, os espíritos amigos encerram esta resposta a Kardec e a todos nós, nos lembrando que nem sempre, no mundo espiritual, quando participamos do preparo reencarnatório, se é que estaremos ou estivemos em condições na última existência ou no último preparo para esta existência, se tivemos aquelas condições necessárias e suficientes para participarmos efetivamente do planejamento reencarnatório, nem sempre nos será concedida a reencarnação conforme nós desejáramos ou conforme nós desejarmos. Porque nem sempre aquilo que nós desejamos ou iremos desejar para uma nova existência, nem sempre é o melhor para nós, nem sempre será o mais aconselhável para nós. Então, aqueles espíritos mais esclarecidos, aqueles espíritos mais abalizados, nos orientarão da forma correta. Então, eles nos falarão, este ponto para a próxima existência não será permitido, ou você não terá condições para o momento, é melhor assim ou assado, de tal forma a termos aquelas melhores condições de acertarmos mais. Porque se nos for concedido, ou se nos fosse concedido conforme a nossa vontade, nós não teríamos condições de arcar com todas as consequências. Então, sem sombra de dúvida, recebemos esta orientação no mundo espiritual, e é por isso que Kardec anotou aqui dos espíritos superiores, mas não lhe é sempre permitido reencarnar-se conforme seria do seu agrado. Isso então é uma punição.
Então, nem sempre, de acordo com o nosso planejamento, ou de acordo com as nossas necessidades, não nos será permitido tudo de uma vez, ou seja, reencarnar para resgatar uma quantidade grande ou uma quantidade enorme de dívidas, porque não teremos condições. Então, assim, por isso, eles disseram que nem sempre nos será ou nos é permitido aquilo que nós gostaríamos que assim fosse. Então, assim, fechamos este parêntese com esta questão, essa citação da questão 231, para chegarmos nos comentários de Miramês, onde Miramês nos esclarece um tanto mais, aprofunda, amplia os esclarecimentos acerca desta questão 231, que se encontra em Filosofia Espírita, o volume número 5 da coletânea de 20 volumes, capítulo 27 deste volume 5, que tem como título Felicidade Relativa. E aí Miramês escreveu da seguinte maneira, que os espíritos errantes não têm a mesma condição espiritual, ou seja, não são todos felizes, não são todos infelizes, e é por isso que os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós, mais ou menos felizes de acordo com a sua condição evolutiva. E aí Miramês diz que os espíritos errantes não têm a mesma condição espiritual. As suas posições na escala espiritual são variadas, pois uns são mais velhos espiritualmente que outros. Então, nesta escala ou nesta escada evolutiva, cada um de nós estamos em um degrau, porque cada um de nós estamos em uma condição de mais velho ou menos velho espiritualmente falando. Uns ainda dormem na ignorância, outros já estão despertando para o entendimento espiritual. Então, muitos de nós ainda estamos dormindo espiritualmente falando. Tantos outros já se encontram despertos para o verdadeiro sentido da vida, ou já estão se despertando para o entendimento espiritual. Não, eles dizem aqui que não há felicidade no meio deles por não haver perfeição. E ainda, eles dizem da seguinte maneira: somente os espíritos perfeitos gozam de plena tranquilidade de consciência. Então, a felicidade verdadeira, a felicidade pura, a felicidade sem mescla ou sem nenhuma mancha, é para aqueles que têm plena tranquilidade de consciência. Plena tranquilidade de consciência. Então, assim, os espíritos amigos, através de Miramês, nos dizem: não há felicidade no meio dos espíritos errantes, porque por não haver perfeição suficiente. Somente os espíritos perfeitos gozam de plena tranquilidade de consciência. Só assim gozam de perfeita felicidade. Muitos chegam ao mundo espiritual, ou seja, muitos de nós que aqui nos encontramos ainda ligados a este instrumento que é o corpo físico, quando retornarmos para o mundo espiritual, ou seja, provindo da carne, estaremos cheios de mazelas e paixões que nos farão sofrer pelos processos de lembranças indesejadas. Então é por isto que os espíritos amigos disseram a Kardec sobre a necessidade do desapego, a necessidade da desmaterialização. E aí Miramês vem e nos diz que muitos de nós chegaremos ao mundo espiritual quando deixarmos o corpo físico, cheios de mazelas e paixões
que nos farão sofrer pelos processos de lembranças indesejadas. Para se esconderem das regressões de memória, pedem imediatamente para voltarem à carne, que lhes abafa as fortes lembranças dos fatos acontecidos, de modo a surgir nos seus caminhos como problemas, dores e decepções, e uma gama de sofrimentos para limpar a consciência entulhada de processos mentais criados por eles mesmos. Então, assim, Miramês nos lembra, mais uma vez, sobre a necessidade de trabalharmos a nossa melhoria, o nosso despertar espiritual, verdadeiramente falando, buscarmos a tranquilidade de consciência, porque senão, ao chegarmos no mundo espiritual, deixando o corpo físico e recobrarmos a consciência no mundo espiritual, aquele peso da consciência, aquelas lembranças indesejadas do nosso passado farão com que pedirmos imediatamente uma nova reencarnação para nos escondermos dessas lembranças. Então, assim, ele nos lembra que se não desmaterializarmos, se não desapegarmos das coisas, nós teremos a consciência entulhada de processos mentais criados por nós próprios. E assim, a reencarnação é uma bênção de Deus para as criaturas, como sendo uma esponja mágica, sorvendo todos os resíduos mentais desprendidos dos desconcertos da mente. Então, a reencarnação, sem sombra de dúvida, é uma verdadeira e maior bênção de Deus. Não é um castigo, como muitas criaturas, mesmo acreditando, mesmo aceitando a reencarnação, ainda classificam a reencarnação como sendo um castigo de Deus, ou que Deus está nos castigando a nos castigar através das reencarnações sucessivas. Pelo contrário, a reencarnação, conforme aqui lembra acertadamente Miramês, é uma bênção de Deus para todas as criaturas que necessitam ainda dela, como sendo uma esponja mágica, sorvendo todos os resíduos mentais desprendidos dos desconcertos da nossa mente. E ainda ele diz que a educação da mente é o primeiro passo, pois a seleção das ideias cooperará para a paz do coração. Então, quando Jesus nos lembra, nos convida para uma vigilância constante, para não cairmos em tentação, esta vigilância, em primeiro lugar e acima de tudo, é preciso que ela seja feita e realizada em nossa mente. Vigilância mental. Então, Miramês nos diz que a educação da mente é o primeiro passo. Eduquemos a nossa mente. E aí ele acrescenta: compete a nós, a todos nós, trabalharmos com Jesus. Somente a vivência de modo esplendente do Evangelho nos dá e nos dará coragem para a libertação, mesmo que nos custe caro esta renovação de atitudes. Então, assim, Miramês nos lembra acerca desta necessidade de trabalharmos com Jesus, acerca da necessidade da vivência do Evangelho do Cristo, e somente através da coragem, do trabalho constante, nós alcançaremos a libertação das trevas da ignorância, mesmo que isto nos custe muito caro. Mas é necessário que façamos esforços
para realizarmos esta renovação, esta transformação de atitudes, renovação de atitudes. Os espíritos errantes, ainda lembra Miramês, os espíritos errantes nunca são totalmente felizes, porque na condição de espíritos errantes, ainda não alcançamos aquela plena tranquilidade de consciência. Somente os espíritos puros alcançaram esta plena tranquilidade de consciência, pois ainda erram. Então Miramês disse: os espíritos errantes nunca são totalmente felizes porque ainda erram. Por mais conhecedores que sejam das leis naturais, encontram-se envolvidos nos dramas das paixões que destilaram na terra, criando embaraço para os seus próprios passos. Então, por mais, conforme aqui Miramês diz, por mais que estejamos naquela condição de conhecedores das leis naturais, nós ainda nos encontramos envolvidos em diversos dramas das paixões que destilamos aqui pela terra e em outros mundos, criando embaraço para os nossos próprios passos, as nossas próprias pernas. No entanto, ninguém deve esmorecer no caminho. No entanto, ninguém de nós devamos desistir. Desistir jamais. Então, ninguém deve esmorecer no caminho, porque não falta estímulo a todos os trabalhadores da vinha. Então, por mais que seja difícil esta caminhada, desistir jamais, esmorecer nunca, porque, conforme diz Miramês, não nos faltam os bons exemplos, não nos faltam os estímulos a todos os trabalhadores da vinha do Senhor. Os fardos pesam e os jugos são incômodos, mas não invisíveis, mas mãos invisíveis nos ajudam, dependendo da nossa disposição de melhorar. Então, mãos invisíveis estão sempre a nos auxiliar, em especial quando eles percebem a nossa disposição em melhorarmos. Então é preciso que façamos esforços, é preciso, conforme já falamos, lembramos palavras de Jesus, é preciso oração, é preciso vigilância, o orar acompanhado de atitude, porque o orar e ficarmos de braços cruzados sem atitude não resolverá o nosso problema, simplesmente orar. É por isso a palavra é composta do orar mais ação, ou seja, oração. Então, o orar acompanhado de atitude, acompanhado de ação, conforme lembra que a nossa irmã Eliane Quaresma, orai e vigiai, desistir jamais, porque não estaremos, nunca estivemos e jamais estaremos a sós, porque mãos invisíveis nos ajudam sempre, em especial quando eles percebem a nossa disposição em melhorarmos. Porque cada criatura de Deus pode acumular celeiros por dentro. Cada um de nós, na condição de criatura de Deus, nós podemos e estamos acumulando um verdadeiro celeiro em nosso interior. O mérito pertence ao trabalhador sincero e a todos é oferecido um salário compatível com os esforços apresentados. Então, o mérito é de cada um de nós.
E sem sombra de dúvida, conforme nos disse Jesus, cada um receberá o seu salário, a recompensa no final da jornada. E o salário será compatível, ou seja, a recompensa será compatível com os esforços apresentados. É preciso que o encarnado, lembra que Miramês, aproveite a sua estada ou a sua estadia na matéria ou aqui na Terra. Não desperdicemos, não malbaratemos o tempo ou não matemos o tempo, porque este tempo que nos foi concedido é valiosíssimo. É preciso que o encarnado aproveite a sua permanência na matéria, que analise sua vida e se esforce para melhorar em todas as direções. Aproveitar esta oportunidade, analisar a nossa vida, a nossa condição e nos esforçarmos para melhorarmos em todos os campos, em todas as direções da nossa vida. Não nos faltam apoio, não nos faltam instrução, não nos faltam exemplos dignos de imitarmos. Então não nos faltam apoio, instrução, exemplos dignos de serem imitados. Não se deve esperar passar para o outro lado da vida para que possamos fazer os devidos consertos morais. Não esperemos desencarnar para depois, quem sabe, querermos trabalhar nesta melhoria, realizarmos estes consertos morais. Isso é um engano dos preguiçosos. Então, deixar para depois, em especial depois de desencarnarmos, é um grande engano de nós que ainda nos encontramos nesta condição de preguiçosos. Não desperdiçarmos o tempo. Comecemos hoje, diz Miramês, comecemos hoje mesmo, a nossa reforma moral. Conforme diz aquele dito popular, não deixai para amanhã o que você pode fazer hoje. Esforço diário. Ninguém informou que seria fácil. Diz e lembra aqui a nossa irmã, mais uma vez, a nossa irmã Eliane Quaresma. Ninguém falou que seria fácil, mas ninguém falou que seria impossível. Jesus simplesmente disse: fazei esforços. Se você quer alcançar a chamada salvação, não a alcançará sem a realização do seu esforço individual. E que possamos andar a passos firmes com Jesus, seguindo as suas pegadas. Então é por isto que Miramês nos convida para que comecemos hoje mesmo a nossa reforma moral. Os costumes velhos devem ser esquecidos desde quando eles não correspondam à verdade que todos conhecem por intuição divina, que vibra dentro de todos por ser lei eterna. Por ser lei eterna, diz Miramês, e ainda ele acrescenta: sempre falamos que não existe felicidade na Terra, por ser ela morada de espíritos falíveis carregando o fardo da carne. Porém, o tempo mostrar-nos-á que o planeta está subindo na escala dos mundos e está quase chegando em outra dimensão, de modo a melhorar sua posição ante os mundos superiores. Então, conforme nós sabemos e conforme a doutrina espírita nos mostra, o planeta Terra está nesta transição, ou realizando esta transição, que não sabemos precisar quanto tempo isto ainda levará, pode ser alguns séculos ou milênios, mas estamos participando desta transição, desta melhoria da Terra, passando de uma escala para outra, mundo de provas e expiações, para mundo de regeneração. Quando Miramês diz que o planeta Terra está subindo
na escala dos mundos e está quase chegando em outras dimensões. Esse quase chegando pode significar alguns séculos ou milênios, porque para o mundo espiritual, em especial o mundo espiritual superior, em breve, um quase acontecendo, pode ser séculos, milênios, porque o tempo para eles é bem diferente do nosso calendário terráqueo. E aí ele encerra dizendo: Jesus se encontra no leme desta operação e o paraíso está próximo para todos nós. Quem herdar a terra começará a sentir os primeiros raios da felicidade, quando o amor deverá irradiar-se como o sol de Deus a alimentar as almas. Então, todos nós que estivermos aqui na terra transformada, sem sombra de dúvida, que sentiremos estes primeiros raios da verdadeira felicidade, e isto acontecerá quando o amor estiver irradiando como o sol de Deus em nossas almas, em nossos corações, em nossas consciências. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e além das reflexões, conforme aqui nos convida Miramês, que possamos colocar mãos à obra, trabalhando no bem para o nosso próprio bem. Até breve, meus irmãos e irmãs, e muito obrigado por sua presença, por sua participação, por seus comentários, por compartilhar a luz do Evangelho do Cristo com os nossos irmãos de jornada. Abraço fraternal a todos e a todas, e em breve voltaremos a nos reencontrar aqui mesmo neste ambiente virtual. Que o Senhor Jesus nos envolva e nos ampare, hoje, agora e por toda a eternidade.